Fala, meu povo do sétimo ano, bom dia, boa terça-feira para vocês. Todo mundo bem? Acordados, animados? Vambora, o mundo tá girando e a gente não pode parar, tá? Galerinha, hoje a gente vai estar iniciando o nosso capítulo 4, onde a gente vai estar falando sobre as características naturais aqui do nosso Brasil, sobretudo do nosso clima e da nossa vegetação. Bom, o Brasil, né, como a gente sabe, é um extenso território que é composto por uma diversidade climática, uma diversidade também de vegetação. E essa diversidade, ela acontece aqui no nosso território justamente por ele ser um país extenso, devido à sua localização, por exemplo, entre os trópicos, né? Que a gente sabe que o Brasil está situado na zona intertropical, porque ele está situado entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? O Brasil também é abençoado por não termos terremotos, né, vulcões ativos, porque a gente está situado sobre a placa sul-americana e não nas suas bordas. Então, são várias as características que fazem com que o nosso Brasil seja abençoado por Deus e seja uma das maravilhas do mundo. Bom, então quando a gente fala das características naturais, quando a gente se refere às questões climáticas e vegetação, a gente tem que entender que esses dois fatores, clima e vegetação, eles caminham lado a lado. Como assim, tia Laísa? Um depende do outro, principalmente a vegetação. Um tipo de vegetação, galerinha, ela vai se desenvolver a partir do clima. Por quê? Ela necessita se adaptar naquele tipo climático, né? Então a gente vai encontrar diferentes tipos de vegetação, formação vegetal aqui no nosso país, justamente porque aqui a gente também consegue encontrar diferentes climas. Então, cada vegetação que vai predominar aqui no nosso território vai ser característico de um tipo climático, tá? E aí a gente vai estar vendo isso ao longo do nosso capítulo. Então, no capítulo 4, tá? A gente vai iniciar falando um pouco sobre os fatores que influenciam os tipos climáticos aqui do nosso Brasil. Bom, os fatores climáticos, pessoal, eles são essenciais. Por quê? Porque são eles que vão definir cada clima de uma determinada região, né? Por exemplo, o clima que vai predominar em um lugar. Bom, e aí a gente vai ver vários os fatores, tá? Que são encontrados aqui no nosso território e que serão responsáveis pelo tipo climático, tá? Que a gente vai estar analisando ao longo do nosso capítulo. Bom, como a gente falou, a maior parte do nosso território brasileiro está situado na nossa zona tropical ou zona intertropical, justamente pela essa questão, né, de estarmos localizados entre os trópicos, né, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, por estarmos localizados numa zona intertropical ou tropical, os nossos climas quentes, eles serão predominantes, tá? Na maior parte do nosso território. Bom, é importante lembrar que esses climas, eles serão influenciados por alguns fatores. Os principais fatores que vão influenciar um tipo climático são massas de ar, tá? Nós temos o relevo, a latitude, a altitude, tá? A gente tem a questão da continentalidade e da maritimidade, ou seja, se aquele lugar está distante de um corpo hídrico, como um oceano, ou se aquele lugar é mais próximo para o interior, né, mais ao interior do Brasil. Então, ó, massas de ar, latitude, massas de ar, latitude, maritimidade, continentalidade, tá? Relevo, foi o conteúdo que a gente viu anteriormente, são alguns dos fatores que influenciam no tipo climático, tá? O primeiro
fator climático que a gente vai estar vendo aí é bem tranquilo, que são as massas de ar. Como o próprio nome já diz, massas de ar. São porções de ar atmosférico, tá? Que se deslocam na nossa atmosfera. Essas massas de ar, né, elas vão ser características de acordo com o lugar que elas vão se formar. Vamos lá. Bom, se uma massa de ar ela se forma, por exemplo, em uma área sobre o oceano, essa massa de ar ela tende a ser úmida, porque ela recebe umidade vinda do oceano. Se essa massa de ar ela se forma, por exemplo, sobre o continente, né, ou seja, sobre uma porção de terra, essa massa de ar ela tende a ser seca, tá? Porque aí ela não vai receber umidade. Então, essas massas de ar, elas vão carregar com elas as características do lugar de formação. Por exemplo, se ela se forma sobre o oceano, ela é uma massa de ar úmida. E aí ela vai levar umidade para onde ela está se deslocando. Lembrando, essas massas de ar estão em constante movimentação, tá? Então, elas levam aquelas propriedades que foram adquiridas no lugar que elas se formaram. Se elas se formam sobre um continente, então elas tendem a ser secas, então elas vão carregar com elas aquelas características do continente. Bom, na página 51, a gente tem 2 mapas aí que vão apresentar pra gente as principais massas de ar que atuam aqui no nosso Brasil, sobretudo no verão e no inverno, tá? Bom, no mapa, tá, das massas de ar do verão, nós temos 4 massas de ar que vão atuar aí de forma constante. Nós temos a massa equatorial atlântica, que a gente chama de meia. Nós temos a massa equatorial continental, que a gente chama de MEC. Nós temos a massa tropical, tá, continental, que é a MTC. E temos a massa tropical atlântica, que é a MTA. Tá? Vamos caracterizá-las. Bom, a meia, né, que é a massa equatorial atlântica. Vamos lá. Massa equatorial atlântica. Pera aí, então tem o Atlântica no nome. Então essa massa de ar se forma sobre o oceano. Massa equatorial atlântica. Massa equatorial atlântica vai ser uma massa, pessoal, de ar que vai se formar sobre o Oceano Atlântico, nas proximidades com o Equador. Se está nas proximidades do Equador, eu sei que é um local quente, mais quente, porque recebe uma grande iluminação solar. Então, é uma massa de ar quente e úmida, porque ela se forma sobre o oceano. Ao contrário, por exemplo, da massa tropical continental. Se é tropical, eu sei também que é quente, mas ela é continental. Então, é uma massa de ar quente e seca. Por quê? Porque ela se forma sobre o continente. A massa tropical atlântica, peraí, tem Atlântica no nome, então ela se forma sobre o Oceano Atlântico. Então, vai ser uma massa de ar úmida, tropical, quente. Então, é uma massa de ar quente e úmida. E a massa e a massa equatorial continental? Deveria ser seca, né? Porque ela se forma sobre o oceano. Porém, é a nossa massa de ar, vamos dizer assim, que mais influencia o clima brasileiro. Que é a massa de ar que se forma sobre a floresta amazônica. É a massa equatorial continental. E sabe por que ela não é seca mesmo se formando sobre o continente? A massa equatorial continental, ela se forma sobre a floresta amazônica. A grande extensão da floresta amazônica, com a evapotranspiração de suas árvores, tá, faz com que essa massa de ar ela seja úmida. A umidade da massa equatorial continental, que é a MEC, ela influencia a distribuição de chuvas sobre praticamente 3 regiões aqui do nosso Brasil.
Região Centro-Oeste, região Sul e região Sudeste são as 3 principais regiões do Brasil que recebem influência, tá, da massa de ar equatorial continental. O que acontece? Nós temos os chamados rios voadores. São porções de ar que se deslocam sobre a nossa atmosfera. Esses rios voadores, eles se deslocam em direção, por exemplo, à Cordilheira dos Andes. Ao encontrar com a Cordilheira dos Andes, por ser um alto relevo, essa massa não consegue ultrapassar a Cordilheira dos Andes, então ela retorna para o território brasileiro. Ao retornar para o território brasileiro, ela distribui a sua umidade. Então, grande parte das chuvas aqui, principalmente da região Sudeste, é proveniente da massa equatorial continental. Já existem pesquisas que dizem que, se caso a floresta amazônica não existisse lá na região norte, no caso, né? Então, provavelmente, a nossa massa equatorial continental não iria existir, ou seria seca e não úmida. Provavelmente, a nossa região sudeste seria um deserto, porque a maior parte das chuvas que ocorrem aqui na nossa região, inclusive aqui no nosso estado, é proveniente lá da floresta amazônica. Então, por aí vocês já tiram a importância de se ter a floresta amazônica nos nossos dias, né? A importância dela não só para a questão da biodiversidade, mas também para o controle climático do nosso Brasil, tá? Bom, no inverno, a gente vai ter também a predominância de 4 massas de ar que vão atuar sobre o nosso território. Nós temos a equatorial atlântica, tá? A massa polar atlântica, a massa tropical atlântica e a massa equatorial continental. A massa equatorial atlântica, a massa polar atlântica e a massa tropical atlântica são essas 3 aí que durante o inverno vão ter uma influência assim, maior na questão das chuvas aqui. Lembrando que no nosso território, durante o inverno, a nossa precipitação ela é muito menor, né? O índice pluviométrico é muito menor em relação ao verão, tá? Então, as massas de ar, elas influenciam fortemente essa questão climática do nosso território, sobretudo nessa questão da influência de serem úmidas, secas, na distribuição de chuvas, né? Na questão do calor, do frio, tá? Elas influenciam esse fator aí dentro do nosso dia a dia, ok? Bom, pessoal, fiquem atentos lá no sistema, que eu vou estar passando a atividade de hoje, tá? Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula. Beijão!